Olá pessoal, hoje vamos fazer um breve resumo sobre a região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Vamos falar primeiramente sobre a região Centro-Oeste. Bom, a região Centro-Oeste ela é formada por três estados, que é o Mato Grosso do Sul, o Goiás e o Distrito Federal. Bom, essa região, a Centro-Oeste, ela é a segunda região menos povoada do Brasil. Ela é a menos povoada do Brasil. E a sua vegetação aí nativa é o cerrado. É o cerrado. E a sua economia, ela está voltada, centrada na produção de agropecuária. Ou seja, também ela tem destaque para a criação de gado bovino e pela produção de soja, milho, arroz, algodão. Então, também no maciço do Urucum ocorre então a extração mineral, principalmente do ferro e manganês, que também abastece outros países da América do Sul. A atividade industrial aí nessa região ela ainda é modesta, ou seja, comparada às demais regiões brasileiras. E também tem outro setor que tem apresentado um crescimento bem significativo, que é o turismo nessa região. As atividades turísticas ela tem crescido principalmente em decorrência do ecoturismo no Pantanal e nas Chapadas. Já a região sul, bom, a região sul ela é a menor das regiões brasileiras. Então, e ela é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E uma das mais marcantes características da região do sul é a presença dos elementos deixados por imigrantes na paisagem e na cultura. Ou seja, no norte do estado do Paraná também ainda existe grande presença de imigrantes como japoneses. Então, nessa região aí do sul, a base da atividade também industrial, ela é formada pelos setores têxtil, metalúrgico, calçadistas, de calçados, alimentício e de bebidas, também com destaques para a produção de vinhos. Embora a região sul ela seja a segunda mais industrializada do país, a produção agropecuária, o extrativismo, o comércio e a prestação de serviços também ainda ocupam um papel de destaque na economia local. Ou seja, a sua economia ela é desenvolvida aí nesses setores, distribuídas nos setores da agropecuária também, no extrativismo e na prestação de serviços de comércio também, né? E o extrativismo mineral, ela se destaca o carvão mineral extraído também no sudeste de Santa Catarina. Então, a região sul, ela também apresenta muitos destinos turísticos, com destaque para as cidades de Foz do Iguaçu, entre outras. E os rios também nessa região, eles são utilizados para navegação e também para geração de energias, consumo urbano e para irrigação agrícola. E vamos falar sobre a região sudeste. A região sudeste é considerada a mais populosa e povoada do Brasil. Ela é formada por 4 estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. Minas Gerais e o Espírito Santo, que são 4. Dentro dessas existem as mais importantes metrópoles, que eu já citei, são São Paulo, Rio de Janeiro e BH, né? Belo Horizonte, que é Minas Gerais. Então, nelas também nós encontramos o maior setor de serviços do país, ou seja, grandes universidades, centros de pesquisas, além das sedes de muitas empresas nacionais e estrangeiras. E também aí, além do processo industrial, né, que com o decorrer do tempo, além do processo de desconcentração industrial que vem acontecendo,
a região sudeste ela tem passado por um processo de desconcentração interna de suas indústrias, ou seja, muitas empresas ela têm deixado áreas tradicionais para se instalar-se em outras áreas da própria região, porque o governo tem cedido espaço para elas também em outras regiões aí do estado. Então, nela também, a região sudeste ela também é a mais industrializada e mais rica do Brasil. E a agricultura e a pecuária também ela ocupa um papel de destaque na economia local. Na região, esses setores se caracterizam pelo emprego intenso da tecnologia e pela diversificação da produção. O setor extrativista também aí, ele é muito desenvolvido com destaque para extração de minério, de ferro e petróleo, além também de concentrar a maior parte das suas refinarias de petróleo do Brasil. A região sudeste ela é a maior consumidora de produtos dessa indústria. E suas plataformas dos estados do Rio de Janeiro, ela também responde cerca de 80% de todo o petróleo produzido no país. Embora em menor escala, os estados de São Paulo e Espírito Santo, eles também investem nessa produção. Então, a economia do Sudeste, ela é movida pela produção agrícola também, de comércio e serviços, e o extrativismo mineral, como ferro e petróleo, elas são os principais recursos extraídos dessa região, certo? E as bacias hidrográficas que banham essa região aí são a do Paraná, do São Francisco, do Atlântico Leste e do Atlântico Sudeste, certo, gente? Só foi um breve resumo, como eu falei para vocês, sobre essas três regiões, ok?